Oi pessoal do YouTube, aqui é a Samantha. Esse é o primeiro tutorial que eu trago aqui pra vocês. É o tutorial do cardigan caramelo, é uma receita super simples e muito fácil de fazer. Então vamos lá para os materiais. Eu utilizei 2 novelos do Clea duplo caramelito e um novelo do Clea duplo craft e agulha 3mm. Esse cardigan, ele é top-down, ele começa a ser feito de cima para baixo, começa pela gola. E para a largura de gola que eu queria, deu 77 correntinhas iniciais. Então, faço 77 correntinhas. Então, feito as 77 correntinhas, faço mais uma correntinha apertada para dar sustentação para o meu primeiro ponto alto. Então, dou uma laçada na agulha, faço o primeiro ponto alto. Dá para começar também com 3 correntinhas, aí fica a seu critério como você prefere fazer. Aí mais 2 pontos altos na mesma correntinha de base, que é desse jeito, 3 pontos altos, né, agrupados. Depois faço 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, ou na próxima correntinha de base faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Agora faço mais 20 pontos altos acima de cada correntinha de base. Feitos os 22 pontos altos, contando com os 2 pontos feitos no mesmo espaço do começo da carreira, faço mais um ponto alto no mesmo espaço desse último ponto. E 2 correntinhas, vou na próxima correntinha de base, faço 2 pontos altos. Então, esse é o segundo leque da gola do cardigan. Feitos os primeiros 2 pontos altos no mesmo espaço do leque, agora faço mais 32 pontos altos para cada correntinha de base. Terminados os 32 pontos, dou uma laçada na agulha e faço mais um ponto no mesmo espaço desse último ponto da carreira. Ficando com 35 pontos altos no total, contando com os aumentos dos 2 leques. 2 correntinhas, vou na próxima correntinha de base e faço mais 2 pontos altos. Então essa é a carreira da parte da nuca, da gola, agora eu vou fazer a outra lateral. Então, agora eu vou fazendo ponto acima de ponto acima de correntinha, aliás. Mais 20 pontos para cada correntinha de base. Então, terminada a carreira da outra lateral, faço mais um ponto no mesmo espaço, 2 correntinhas e na próxima correntinha 3 pontos altos juntos. Sobrou algumas correntinhas ali, mas é que eu sempre faço a mais. No total deu 77 correntinhas e com os aumentos dos leques 87 pontos altos. Viro o meu trabalho e vou fazer 2 pontos altos já no primeiro ponto de base. O primeiro ponto tem aumento, no primeiro e no último ponto, né? 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E um ponto acima de cada ponto até chegar ali no leque. Então, no leque vão ser 2 pontos altos, com 6 pontos ali no total, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, esse é o leque, né? 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer ponto acima de ponto até o próximo leque. Terminada a lateral, agora vou pro leque, não tem segredo, 2 pontos altos
duas correntinhas, 2 pontos altos. Todos os leques são feitos da mesma forma nessa carreira, então é só fazer do mesmo jeito, acima de cada ponto de base, e o leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Agora, cheguei no final, vou fazer o último leque da carreira. 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ponto acima de ponto, até o final que vai ter o aumento, né, da carreira. No último ponto, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, fica desse jeito. Agora eu vou fazer outra carreira da mesma forma. Vão ser 3 carreiras de pontos altos fechados, feitos desse mesmo jeito. Com um aumento no começo, no final e os leques. Feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, Terminadas as 3 carreiras, vamos fazer mais uma carreira agora de ponto alto, espaçados por uma correntinha. Então, faço ali meu primeiro ponto alto com aumento. Vou mostrar para vocês como eu fiz. Faço o primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Até chegar ali no leque. Cheguei no último ponto ali do leque. Agora eu vou laçar minha agulha e vou fazer o leque como sempre, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Passo um ponto alto no próximo ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. E assim eu vou por toda essa carreira até o próximo leque. Terminada essa carreira, vou pro próximo leque. 2 pontos altos ali no mesmo espaço, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Um ponto no próximo ponto de base, uma correntinha, pulo um ponto de base, um ponto alto.
Isso, da mesma forma que eu fiz a lateral, agora eu vou fazer a parte da nuca. Então fica desse jeito. Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Então vou fazer aqui e já mostro pra vocês como ficou. Então terminando essa carreira, faço ali o aumento, né, no último ponto, faço 2 pontos altos juntos. Isso. E ficou assim. Essa é a primeira sequência, eu vou fazer mais 2 sequências dessa. Vão ficar 3 sequências de 3 carreiras de pontos altos e uma carreira de pontos altos espaçados por uma correntinha. Então, mais 3 sequências dessa mesma sequência que eu fiz. Vou mostrar pra vocês como eu fiz a carreira de pontos altos fechados em cima dessa de ponto alto espaçados por uma correntinha. Então, faço ali meus 2 primeiros pontos altos com aumento. No próximo ponto, um ponto alto. E agora, faço o próximo ponto alto, pegando por baixo da correntinha. Então, agora vai ser ponto alto acima de ponto alto e ponto alto pegando por baixo da correntinha, do espaço, da carreira anterior. Então, vai ser ponto acima de ponto e o leque da mesma forma. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, vai ser mais 3 carreiras dessa de pontos altos fechados. Para fazer a sequência, né? Mais 2 sequências dessas carreiras de 3 pontos altos fechados e uma carreira de pontos altos espaçados por uma correntinha. E vai ficar desse jeito, ó, as 3 carreiras, as 3 sequências, né, de pontos altos e pontos altos espaçados por uma correntinha. Agora faço mais uma carreira de pontos altos fechados, terminando aí pra vocês, mas faço da mesma forma. Um aumento no começo, no final e os leques. Então, terminando a carreira, viro o trabalho. E agora vou fazer 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha. Então, agora nesse primeiro ponto, eu faço 2 pontos altos juntos. Aí, uma correntinha. Pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Eu acabei não filmando ponto por ponto como eu fiz essa carreira, mas depois de pronta, eu vou mostrar detalhadamente como eu fiz. Então, terminada a carreira, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz. É importante que um lado fique igual ao outro, não pode ter ponto a mais ou a menos. Eu não passo muita quantidade de ponto, porque se a medida de vocês for diferente, então a quantidade de pontos também vai ser, né? Então, viro o meu trabalho
e vou fazer mais 2 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha, mas a segunda carreira vai ser um pouco diferente, então vou mostrar aí certinho como eu fiz. Então, nesse primeiro ponto alto tem o aumento, vai ser 2 pontos altos juntos e um ponto alto no segundo ponto de base. Então, vai ficar um grupinho de 3 pontos altos ali. Uma correntinha e agora é ponto acima de ponto até chegar no próximo leque, que vai ser feito como na carreira anterior. Então, chegamos no primeiro leque. Vai ser feito como na carreira anterior, vai ficar esse grupinho aí de 3 pontos altos, né? Faço uma correntinha e vou no último ponto ali antes do leque, faço um ponto alto. Aí, mais 2 pontos altos dentro do leque, né? Vai ser o leque. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aí, esse lado do leque já faço uma correntinha e pulo um ponto de base. E continua do mesmo jeito até o próximo leque. Pontos altos passados por uma correntinha, ponto acima de ponto, correntinha acima de correntinha. Então, chegamos no primeiro leque de trás, né? O segundo leque. E passo da mesma forma como eu fiz na carreira anterior. Então, as únicas partes que mudam nessa carreira são os 2 aumentos da frente do cardigan. Então, terminei um lado, agora é só fazer o outro lado da mesma forma. Então, terminada essa carreira, viro meu trabalho, agora eu vou mostrar como eu fiz a terceira carreira. Vai ser igual à primeira. O aumento vai ser igual na primeira, só os 2 pontos altos no mesmo ponto de base, né, o aumento. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. E assim até o leque. Os leques, como vocês sabem, não tem segredo. Eles vão ser feitos iguais aos das carreiras anteriores. Então, ficou assim as 3 carreiras de pontos altos passados por uma correntinha, e agora eu volto e faço mais uma carreira de pontos altos fechados. Com os mesmos aumentos, né? 2 pontos altos no mesmo espaço de base no começo e no final, e os leques feitos, né, da mesma forma, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no espaço. Feita a carreira de pontos altos, agora eu vou pôr meus marcadores aonde eu quero prender, que agora eu vou prender a parte da frente com a parte de trás, na cava, onde vai ser a cava ali da manga. Eu experimentei o cardigan depois que eu prendi com os marcadores, pra ver se essa era a largura da manga que eu queria, e deu certo.
Vou mostrar pra vocês as medidas. Então, deu 20 centímetros de cada lado da manga, 40 centímetros de circunferência, então, de manga, né? E a parte da frente, 20 centímetros também. A parte da frente do cardigan. Agora eu vou fazer o comprimento e não vai ter aumentos. Viro o meu trabalho, faço o primeiro ponto alto sem aumentos. Primeiro ponto alto, já faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Então agora não vai ter mais aumentos nessa parte. E nem leque. Sem aumentos e sem leque. Só vou mostrar pra vocês como eu faço ali a ligação de uma parte, da parte da frente à parte de trás do cardigan. Então vai assim por toda a carreira até chegar ali no marcador. Notem ali que sobraram 2 pontos altos e o espaço do leque. Dou uma laçada na agulha e vou no... Pulo um ponto de base e vou no próximo. Dentro do espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Fica 3 pontos altos agrupados. Dou uma laçada na agulha e já vou pro próximo espaço do outro lado ali da parte de trás do cardigan. Faço 2 pontos altos no mesmo espaço, dou uma laçada na agulha e faço um ponto alto ali no primeiro ponto de base, assim como no outro lado. E desse jeito eu junto as duas partes. Agora faço uma correntinha por um ponto de base, faço um ponto alto. Vou fazendo um ponto alto espaçados por uma correntinha até o próximo marcador. Se ficar algum ruído no áudio, não liguem, porque os meus vizinhos estão barulhentos hoje. Então, vai ser da mesma forma que eu fiz do outro lado, um ponto alto ali no último ponto da carreira e 2 pontos altos no mesmo espaço do leque da carreira anterior. Então, já vou direto, dou uma laçada na agulha, vou pro próximo espaço da outra parte, faço 2 pontos altos ali no mesmo espaço do leque da carreira anterior e um ponto alto no próximo ponto de base. E assim eu vou uma correntinha, um ponto alto, né? Pontos altos espaçados por uma correntinha até o final da carreira. Que lembrando, não tem aumentos. Então, chegando no final da carreira, faço um ponto alto só no último ponto de base e fica assim. Então, viro o meu trabalho, faço um ponto alto no primeiro ponto de base e uma correntinha e pontos altos espaçados por uma correntinha e vou assim até onde eu juntei as duas partes. Aí volto com vocês para mostrar como eu fiz essa segunda carreira. Então, terminada essa parte, cheguei aonde eu fiz ali onde eu juntei, né, a parte da frente e a parte de trás. Vou mostrar para vocês como eu fiz ali. Então, nessa parte eu pulo 2 pontos de base e faço um ponto alto pegando por baixo ali da onde eu uni, né, as duas partes. Agora, pulo os outros 2 pontos de base, esses 2 primeiros pontos, e no próximo faço um ponto alto. Fica desse jeito.
E vou fazendo assim, pontos altos separados por uma correntinha até chegar na próxima parte, onde eu juntei as duas partes, né? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, fazer do mesmo jeito. Pulo os 2 pontos de base, um ponto, uma correntinha, um ponto alto pegando por baixo para a carreira anterior, pulo mais 2 pontos de base, faço uma correntinha, né, e um ponto alto. E continuo assim, um pontos passados por uma correntinha até o final da carreira. Essa terceira carreira de pontos altos espaçados por uma correntinha vai ser normal, não é só ponto acima de ponto, correntinha acima de correntinha. Depois de feito essas 3 carreiras, eu vou fazer uma carreira de ponto alto fechado e vou fazendo assim por todo o comprimento do meu cardigan. O comprimento do cardigan que eu fiz ficou com 9 sequências de 3 carreiras de pontos altos vazados e uma carreira de pontos altos fechados, e deu 34 centímetros no total. Claro que você pode fazer o cardigan mais comprido ou mais curto, né, do jeito que você preferir. Então, terminadas aí todas as carreiras, né, todo o comprimento, já fiz uma manga e vou mostrar para vocês como eu fiz ela. Eu fiz ela em formato de cone, ela vai diminuindo a cada carreira de pontos altos fechados, ela diminui 4 pontos. Então, eu vou começar com 92 pontos. Vou começar com pontos altos espaçados por uma correntinha, vão ficar no total 92 pontos altos. Então, vou começar por essa parte da cava, que eu tô mostrando pra vocês aí embaixo, né, do braço. Eu vou pegar por dentro desse primeiro ponto alto, pego por baixo dele, faço um ponto alto, agora faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, vou no próximo ponto alto ali e pego por baixo, faço outro ponto alto. Agora faço uma correntinha e vou naquele espaço do leque e faço um ponto alto. Fica desse jeito. Agora dou uma laçada na agulha, faço uma correntinha, pulo os primeiros 2 pontos após esse espaço e faço um ponto alto. Então, depois desse espaço eu pulo 2 pontos de base, agora eu pulo um ponto. Faço uma correntinha e pulo um ponto de base. Então, eu só vou pular os 2 pontos ali depois do espaço do leque. Então, agora terminando a carreira, faço uma correntinha, pulo um ponto de base. Agora pulo os 2 últimos pontos ali antes de chegar no espaço do leque, né? Assim como quando eu comecei essa carreira, eu termino ela da mesma forma. Fiquei com 92 pontos no total.
Agora eu faço mais 2 carreiras da mesma forma. Faço um ponto, uma correntinha, pulo um ponto de base, ponto acima de ponto, correntinha acima de correntinha. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? Então, terminei as 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha. Então, agora eu vou fazer a carreira de pontos altos fechados com a minha primeira diminuição. Então, agora eu faço 22 pontos altos. Então, ponto alto acima de ponto alto e ponto alto pegando por baixo da correntinha. Aí, feito meus 22 pontos altos, no primeiro grupo de 22 pontos altos, agora eu pulo um ponto de base, pulo o 23º no caso, né? E começo mais um grupo de 22 pontos altos. Faço mais 22 pontos altos. Vão ser 4 grupos de 22 pontos altos, pulando um ponto para cada grupo. Então, vou diminuir 4 pontos essa carreira. Então, faço mais 22 pontos. E pulo um ponto de base. Então, vai ficando desse jeito. Eu vou ficar com 88 pontos no total com as diminuições, né? Tinha 92 pontos, diminuo 4, fico com 88 no total. Pulo o último ponto, né, o quarto ponto, fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Fica desse jeito. Agora eu faço mais 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha. Nessas 3 carreiras não vão haver diminuições. Então, eu só sigo fazendo as 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha. Vou fazer as 3 carreiras e volto aqui com vocês. Fecho a minha última carreira ali com um ponto baixíssimo. E agora eu faço outra carreira de pontos altos fechados com 4 diminuições. Então, dessa vez eu vou fazer
21 pontos e vou pular o 22º. Eu faço aí um grupo de 21 pontos altos. Feito o grupo de 21 pontos altos, dou a laçada na agulha e pulo o 22º. Então, agora faço mais um grupo, né, de 21 pontos altos e pulo o 22º. Então, vão ser mais 4 diminuições. Vou ficar, nessa carreira, eu vou ficar com 84 pontos altos. Na última carreira de pontos altos fechados que eu fiz a minha primeira diminuição de 4 pontos, eu fiquei com 88 pontos. Agora, eu vou diminuir mais 4 pontos, vou ficar com 84. Então, nessa carreira, eu faço 21 pontos altos e pulo o 22º, faço isso por 4 vezes, né? 4 grupos de 21 pontos altos. Conferir certinho. Fecho ali a carreira com ponto baixíssimo. E agora faço mais 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha, sem diminuições. Eu vou fazer mais 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha e volto com vocês. Terminadas 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha, vou fazer mais uma carreira de pontos altos fechados. E diminuo mais 4 pontos. Dessa vez, eu faço 20 pontos altos e pulo o 21º. Então, faço 20 pontos altos. Pulo um ponto de base, pulo o 21º, faço mais 20 pontos altos, repito isso por 4 vezes, então diminuo mais 4 pontos, né? E vai ser assim por toda a minha manga, vão ser uma carreira de pontos altos fechados, diminuindo 4 pontos, então nessa carreira eu vou fazer 20 pontos, vou pular o 21º, vou fazer mais 3 carreiras de pontos altos passados por uma correntinha. Na próxima carreira de pontos altos fechados vão ser 19 pontos e vou pular o 20º. Fazer grupos de 19 pontos e pular o 20º e assim eu vou indo por toda a minha manga. Eu sempre vou diminuir na carreira de pontos altos fechados, sempre do mesmo jeito. Fazendo 4 grupos. Diminuindo sempre um ponto alto a cada grupo que eu faço. Terminei essa carreira, agora faço mais 3 carreiras de pontos altos vazadas. Já fiz, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aí a outra carreira, então, mas vai ser sempre do mesmo jeito. Sempre diminuindo 4 pontos para cada carreira de pontos altos fechados. Então, dessa vez vão ser 19 pontos e vou pular o 20º.
Agora termino essa carreira e vai ser assim, gente. Vou fazer mais 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha e mais uma carreira de pontos altos fechados, diminuindo 4 pontos. Então, já fiz a minha manga, sempre fazendo as diminuições bem certinho para ficar bem retinho. Lembrando que eu fiz 10 sequências dessa no total, então agora eu vou fazer a penúltima carreira. A penúltima carreira de pontos altos fechados. E vão ser 13 pontos altos, pulando o 14º, né? Então, eu fui diminuindo, né, aos poucos até chegar nessa quantia. Então, faço 4 grupos de 13 pontos altos, para cada grupo eu pulo um ponto. Eu faço 13 pontos, pulo um ponto de base, faço mais 13 pontos por 4 vezes. Fecho a carreira com ponto baixíssimo, agora faço mais 3 carreiras de pontos altos espaçados por uma correntinha. Terminei ali, agora eu vou fazer a última carreira da manga, que vão ser grupo de 12 pontos altos, pulando o 13º. Então, essa última carreira da manga eu fico com 48 pontos altos. Espero que vocês tenham entendido como eu fiz a manga. Qualquer dúvida é só me perguntar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Então, agora fecho com ponto baixíssimo e termino a minha manga. E praticamente termino o cardigan, né? Agora faltam os acabamentos. Usei os 2 novelos do Cleia Duplo Caramelito até o final, ó, o que sobrou do fio dos novelos. Mas com 2 novelos deu pra fazer esse cardigan, que ficou um tamanho M. Então agora eu vou usar um pouco do fio craft, né, da cor craft do Cleia Duplo, para fazer os acabamentos, tanto da manga, né, e em volta do cardigan. Então, eu vou fazer o ponto barra. Nessa primeira carreira, eu vou fazer 7 grupos de 6 pontos altos, pulando o 7º ponto. Então, faço meu primeiro grupo de 6 pontos altos. E pulo um ponto de base. Então, vou fazer isso por 7 vezes. 7 grupos de 6 pontos altos, pulando um ponto de base por toda a carreira, ficando com 42 pontos no total. Termino a carreira com um ponto baixíssimo. E fica desse jeito. Primeira carreira. Agora faço um ponto pegando pela frente ali do ponto de base, para começar a fazer o ponto barra.
dou uma laçada na agulha e no próximo eu pego por trás do ponto. Então, um ponto eu pego pela frente e o outro por trás. Não vou diminuir nenhum ponto. Dessa vez é ponto acima de ponto, no caso, né? Um ponto pegando pela frente e um ponto pegando por trás. Mas vou continuar com 42 pontos, sem nenhuma diminuição. Então, vai ser sempre desse jeito. Vou fazer mais 3 carreiras dessa forma, né? 3 carreiras dessa forma. Uma carreira que eu já fiz de pontos altos, né? 42 pontos altos ali com as diminuições. E mais 3 carreiras do ponto barra. Eu vou fazendo assim, vai ficando desse jeitinho. Terminando a segunda carreira. Agora termino com ponto baixíssimo. Agora vou para a terceira carreira e segunda carreira de ponto barra, né? Então, os pontos anteriores que eu peguei pela frente, eu vou pegar pela frente. Então, esse que eu peguei pela frente, o primeiro pego pela frente. E o que eu peguei por trás, eu pego por trás. Então, continua ponto acima de ponto, no caso. Então, fecho a minha segunda carreira de ponto barra, né? Ou a terceira carreira do acabamento. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto barra. Vão ser 3 carreiras de ponto barra, né? Então, faço do mesmo jeito. O ponto que eu peguei pela frente, eu pego pela frente. E o ponto que eu peguei por trás, eu continuo pegando por trás. Então, mais uma carreira de ponto barra. Vou terminar ela e volto aqui com vocês. Termino a carreira com ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer a última carreira, né? Faço uma correntinha, faço um ponto baixo no mesmo ponto de base e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, essa última carreira é de pontos baixos. Ponto acima de ponto. Então, ficou uma carreira de pontos altos, 3 carreiras de ponto barra e a última carreira ali de ponto baixo. Fecho com ponto baixíssimo e está pronta a manga. Ficou desse jeito. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa em volta do cardigan. Depois esses fios, né, a gente esconde com a agulha de tapeçaria. Eu sempre gosto de fazer 2 nozinhos.
Então, ficou desse jeito as mangas. Agora, eu vou fazer os mesmos pontos em toda a volta do cardigan. Então, vou começar pela lateral do cardigan, pego nesse primeiro ponto alto da primeira carreira e faço 2 pontos altos. Faço um ponto alto na divisão das carreiras, um ponto alto na próxima carreira ali de pontos altos, né, passados por uma correntinha, um ponto alto entre as carreiras, um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto entre as carreiras, um ponto alto dentro do espaço, um ponto alto ali entre as carreiras e dentro desse ponto alto dessa carreira eu faço 2 pontos altos. Eu fiz assim por toda essa lateral, 2 pontos altos pegando por baixo do ponto alto da carreira de pontos altos fechados, um ponto entre as carreiras e um ponto alto no espaço das carreiras de pontos altos passados por uma correntinha. Então, precisa cuidar para fazer a mesma quantia que fizer de um lado do cardigan, fazer do outro, né? Para não ficar repuxando, não ficar torto. Cuidar com a quantia de pontos também, para não ficar abobadado, né? Ou repuxando, né? Não pode nem sobrar, nem faltar pontos. Cuidar para que fique reto. Então, agora fazendo essa parte de trás, né, a parte que vai chegando na nuca. Então não vai mudar muita coisa, é um ponto entre as carreiras, 2 pontos pegando, né, por baixo do ponto alto ali da carreira de pontos altos fechados, um ponto entre as carreiras. Então só cuidar para que sempre fique o mesmo espaço, um ponto alto do outro, e aí dá certo. Just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know. Então agora nessa parte onde tem as carreiras de pontos altos fechadas, vai continuar do mesmo jeito. Vou fazer 2 pontos altos, pegando por baixo do ponto da carreira de pontos fechados, um ponto entre as carreiras e 2 pontos pegando por baixo aí do ponto alto da carreira de pontos altos fechados. Então, continua pegando 2 pontos por baixo dessa carreira, por baixo desse ponto dessa carreira, ficando desse jeito que tá ali. Então, agora chegando na parte da nuca.
Fica desse jeito. Agora eu faço um ponto alto nesse primeiro espaço, essa primeira correntinha ali, e um ponto alto pegando por dentro do espaço ali do leque. E agora eu vou fazendo um ponto alto para cada correntinha, né? Dessa parte onde começou o top down. Então, esse primeiro leque ali eu peguei por baixo, né? Eu fiz um ponto alto pegando por baixo dele, por dentro. Ficou assim. Um ponto eu fiz em cima ali daquele grupinho, né? De 3 pontos altos, e um ponto eu peguei por dentro ali do leque. Pegando por baixo, né? Da correntinha. Então, vai ficando assim, um ponto acima de ponto. Então, esse segundo leque, vocês já viram que eu não peguei por baixo, ó. Foi só o primeiro. Só o primeiro leque que eu fiz um ponto alto pegando por dentro. Esse ali eu já não fiz, ó. Fiz só um ponto alto acima das correntinhas. Ficou desse jeito. Então, o próximo leque também vai ser desse jeito. Pego só a correntinha. E o último leque eu faço igual eu fiz o primeiro, pegando por dentro. Terminando os dois lados e a parte da nuca, né? Toda essa parte. Agora eu vou fazer a parte de baixo do cardigan. Então, eu termino essa carreira do mesmo jeito que eu comecei, né? Com 2 pontos altos ali, pegando por dentro do ponto da primeira carreira. Então, eu faço uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço um leque, né? Pra virar. E agora vai ponto acima de ponto nessa parte. Então, não tem segredo. Vou fazendo, né, por toda essa carreira, ponto acima de ponto. Lembrando que essa é a parte de baixo, né, do cardigan. Até o próximo leque, né, pra virar. Pra fechar, no caso, a carreira. I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, were those gonna lift me up this time? You were the only one who got me tripping up inside. Então, chegando no final da carreira, faço mais 2 pontos altos dentro desse espaço. Uma correntinha e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. Então, ficou assim. Agora, eu começo minha carreira de ponto barra. Pego o primeiro ponto pela frente. Faço um ponto alto. Agora, pego por trás. Então, vai ser a mesma coisa da manga. Agora, não tem segredo. Toda essa carreira até chegar, né, no leque ali pra virar, vai ser a mesma coisa. Ponto eu pego pela frente e um ponto eu pego por trás. E assim eu vou por toda a carreira, por toda a volta ali do cardigan até chegar na parte do leque. Então, do outro lado, né? Não tem diminuições nem nada. Agora vai ser dessa mesma forma, só ponto acima de ponto, né? Um ponto pegando pela frente e um ponto pegando por trás. Tirar o fiozinho aqui para não atrapalhar. Então, como não tem segredo para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar toda essa parte, ó. Toda essa parte vai ser sempre a mesma coisa, até chegar ao outro lado. E aí eu volto com vocês. Então, chegando aqui no outro lado, chegamos no leque. Dentro do espaço eu vou fazer
um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, parte do leque vai ser dessa maneira. Aí eu já pego, né, pela frente e vou fazendo a parte de baixo, né, do cardigan. Fazendo aí o ponto barra. A primeira carreira de ponto barra, né, são 3 no total, então depois dessa eu faço mais 3 carreiras desse ponto barra, da mesma forma. Então, não tem segredo, é assim daí que eu faço o leque, é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto ali no espaço do leque. Isso, eu cheguei no outro leque, eu fiz por toda a carreira ali da parte de baixo, né? Toda a volta do cardigan. Dentro do espaço, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Então, agora eu faço mais 2 carreiras desse ponto barra, assim como eu fiz nas mangas. Então, não tem segredo, o ponto que eu peguei pela frente eu continuo pegando pela frente, né? E o que eu peguei por trás eu pego por trás. Então, vou fazer mais 2 carreiras do ponto barra e volto aqui com vocês para fazer a última carreira com pontos baixos. Então, terminadas as 3 carreiras de ponto barra, vou fechar o leque aqui com vocês. Então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fecho com ponto baixíssimo. Minha última carreira de ponto barra. Lembrando que é uma carreira de pontos altos, né? 3 carreiras de ponto barra e uma carreira de ponto baixo. Agora faço uma correntinha, um ponto baixo ali no mesmo espaço e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no leque. Então, só ponto baixo acima de cada ponto aí de base. Então, é bem fácil esse cardigan, só com pontos simples, né? Ponto alto, correntinha, ponto barra. Eu acredito que até um iniciante, né, consiga fazer. Então, chegando ali no leque, dentro do espaço do leque eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Então, na carreira de pontos baixos é assim que eu vou fazer o leque. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no espaço do leque. E ponto acima de ponto. Então, fecho ali a minha carreira com ponto baixíssimo. Depois, todos os fiozinhos que sobrar, é bom esconder, né, com agulha de tapeçaria. Eu gosto sempre de fazer um nozinho a mais e escondo os fios. Então, tá pronto o cardigan. Acredito que é fácil de entender, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar aí nos comentários. Se você puder compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço bastante. Adorei fazer esse cardigan, ele é muito gostoso de usar. Esse fio da Círculo, né, o clé duplo, é muito bom. Não fica uma peça que esgaça, não é um fio que laceia tanto. Então, não usei nem 3 novelos, né, pra fazer esse cardigan no tamanho M, né, um P,
pra M, na verdade, porque eu fiz pro meu tamanho, né? E eu uso P, sou baixinha também, mas eu queria que ficasse um pouco mais solto, então fiz ali um tamanho M. Então é esse o resultado, gente. Espero que vocês gostem e até o próximo tutorial.